tá? Fazer um comparativo e, na verdade, tirar algumas conclusões, tá? Sobre esse tema. O diodo retificador versus o diodo Zener. Fight! Né? Então é um contra o outro. E aí? Qual é melhor, qual é pior? Eu posso substituir todos os diodos retificadores por diodo Zener e tá tudo bem? Né? Polarização direta, reversa de um diodo, de outro diodo, e aí? Posso trocar todo mundo lá, pega a placa, tira todos os retificadores, manda embora, coloca o Zener e vamos para cima e o circuito vai funcionar normal? Será que eu posso pegar também todos os Zener, tirar eles da placa eletrônica e colocar todos os retificadores e vai funcionar do mesmo jeito? Então são perguntas, dúvidas, questionamentos intensamente gigantescos que eu venho recebendo inúmeras perguntas de muitos alunos da nossa família Eletrônica Fácil, né? E hoje então estou gravando essa Masterclass aqui para que vocês possam, na prática, com datasheet, com persuasão, com conhecimento técnico, avaliar de forma incrível como funciona definitivamente o Zener na polarização direta, na reversa, entre muitas outras coisas ultra mega importantes. Fechou? Pessoal, vocês que estão chegando agora comigo aqui, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer gigantesco estar aqui com todos vocês, minha querida família Eletrônica Fácil. É muito importante, sempre quando a gente faz uma transmissão aqui com vocês, vocês coloquem aqui para mim no chat basicamente o seguinte, do número 1 ao número 3, tá? Onde número 1, você está começando no mundo da eletrônica do absoluto zero, tá? Então você está começando, tal, melhorando, engatinhando, mas aqui com a Eletrônica Fácil já está aprendendo. O número 2 é se você já está na eletrônica, mas ali num caminho intermediário, ok? E você, por exemplo, está fazendo o nosso curso de Eletrônica Fácil, está evoluindo, crescendo, cada vez mais faixa preta. E o número 3, você coloca aqui para mim no chat ou nos comentários, se você já tem aí um bom tempo, seus mais de 10 anos aí de experiência no mundo da eletrônica, e já se considera um faixa preta na área. Fechou? Isso é muito importante para que a gente vá conhecendo o público-alvo, né? A galera que está aqui já vai interagindo, eu já vou sabendo basicamente qual é o perfil da galera que está nessa Masterclass, nessa aula maravilhosa. Ok? Já vão colocando aí para nós. É muito importante também que vocês deixem aí para mim a cidade, de onde vocês são, fechou? Qual é o estado, tal, para a gente interagindo de uma forma incrível, maravilhosa e sensacional. Tá bom? Deixa eu mandar um forte abraço para os meus alunos que mandaram uma mensagem aqui para nós, maravilhosa. Um forte abraço para o nosso querido Tiago Nascimento, para o Maurício, para o Chaveiro Modesto, para o Ernesto, para o Leandro Lourenço, tá bom? Para o Josué Andrade, que também está aqui nesta transmissão ao vivo, para o Leandro, tá bom? Para todo mundo que está aí conosco. Fechou? Muito bom. Pessoal, então vamos começar a nossa aula maravilhosa. Olha lá, galera de São Paulo, São João de Meriti, que massa, gente, que massa. Muito bom, São Paulo. Ernesto, fala sobre fonte chaveada. Vamos sim, Ernesto, só que daí tem que fazer uma outra Masterclass só sobre isso. Pelo menos umas 10 Masterclasses, né? Um assunto muito grande. Rio de Janeiro, muito bom. Piracicaba, muito bom, Sérgio. Um forte abraço, meu querido. Tamo junto, tá? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Fechou? Bem, no canal do Telegram, eu já mandei esta lista de exercícios aqui. Ó, vou abrir aqui para vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui para a galera já visualizar. Ó, gente, no canal do Telegram, eu já mandei essa lista aqui, que ela vai ter basicamente muitos tópicos que nós vamos abordar aqui na Masterclass sobre diodo Zener, tá? E, na verdade é uma lista com múltiplas perguntas, múltiplos norteadores, e a gente vai usar ela como base. Ela está no canal do Telegram, tá? Se você ainda não está no nosso canal do Telegram,
Clica no link aqui da descrição que está escrito assim, ó, canal do Telegram. E aí vocês estão no canal do Telegram, vocês vão poder baixar essa lista, tá? E baixando essa lista aqui, vocês vão poder basicamente seguir ela e seguir todos os tópicos, tá bom? Fechou? Beleza? Então, vamos que vamos, tá? O Maurício falou o seguinte, essa live caiu do céu, estou testando alguns jogos Zener, descobri a vantagem no Protoboard, muito massa, Maurício, muito bom, tá? Show de bola, tamo junto. Então, se quiser baixar essa lista, tá aí no canal do Telegram, tá bom? Ó, vou dar uma baixadinha nela aqui. Pessoal, lembrando que eu não vou começar essa lista do absoluto zero não, tá bom? Por quê? Porque eu já fiz uma outra Masterclass sobre diodo Zener e ela está na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Nosso curso completo de eletrônica. Assim como quando acabar essa Masterclass, eu vou deixar ela aqui até o final do dia e aí eu tiro para colocar como um conteúdo bônus para os meus alunos do curso de Eletrônica Fácil, nosso curso completo de eletrônica, tá? Para quem ainda não conhece, você pode inclusive baixar um e-book muito massa lá no site. Estou deixando aí o link do curso de Eletrônica Fácil aí no chat, tá aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então, esse conteúdo eu já basicamente respondi qual é a simbologia do diodo Zener, interpretando a palavra Zener, o que podemos compreender do seu funcionamento técnico na prática, qual a principal aplicação do diodo Zener, que são diodos que são reguladores de tensão, estabilizadores de tensão. Eu já abordei basicamente da pergunta 1 à pergunta 3, então não falo mais sobre isso, tá? Qual o objetivo dessa Masterclass que nós vamos fazer hoje, tá? É claro que a Masterclass ela vai evoluindo, tá? Nós vamos basicamente emitindo conhecimento, passo a passo para vocês. E aí a previsão é que com essa aula a gente fale sobre polarização direta, qual é a queda de tensão do diodo Zener na polarização direta, qual é o valor do forward voltage, que é o VF dos diodos Zener tipicamente. Item 7, na polarização direta, qual que é a corrente máxima que pode passar pelo 1N4733, que é um diodo Zener de 5 volts, 5.1 volts, tá bom? Como o diodo Zener funciona na polarização reversa, tá bom? E quem sabe a gente fecha então com a questão 9, por que não usar o diodo Zener para tudo e substituir todos os diodos reticadores por ele? Que é uma questão muito massa, tá? Fechou? Então, nosso objetivo é basicamente da questão número 4 à questão número 9. Tá bom? Vamos para cima então? Vamos lá? Então vamos que vamos. Meus queridos, ó, então vamos começar com a questão número 3 agora, da nossa lista, tá? Questão 3 não, questão número 4. Então, como funciona o diodo Zener na sua polarização direta? Bom, para a gente entender mais sobre isso, nós vamos usar o nosso querido software Proteus, tá? Vamos lá? Então, estou com o software Proteus aberto aqui, inclusive esse arquivo, ele é um arquivo que eu usei na nossa última Masterclass, tá bom? Depois a gente deixa disponível na plataforma do curso para vocês baixarem, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou testar agora, vou mostrar aqui para vocês como que funciona o diodo Zener na polarização direta, tá bom? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, vou selecionar esse trecho do circuito, vou alocar aqui em cima, botão direito, eu vou clicar em Block Copy, tá bom? Vou apertar a minha tecla para baixo, e apertando a tecla para baixo, ele vai deslocar o circuito aqui, uma cópia fielzinha aqui embaixo. Eu vou excluir essa parte aqui do circuito, porque não vai precisar. Nosso objetivo não é falar sobre a polarização reversa, e sim direta. Então lembra sempre que a polarização direta de um diodo, pessoal, a polarização direta de qualquer diodo, quando a gente está falando sobre esse tema, é basicamente colocar o positivo no anodo e negativo no cátodo, tá? Isso é polarização direta, é isso que faz com que ele esteja diretamente polarizado. Fechou? Lembra sempre, polarização direta, anodo positivo, cátodo negativo, tá bom? Bem, continuando, eu vou ter que pegar então aqui o nosso diodo, vamos girá-lo e vou colocar dessa maneira aqui, ó. Aí você deve estar se perguntando assim, pô professor, mas desse jeitão aqui, nós temos uma polarização direta efetivamente? Vamos lá, pessoal. Então nós temos aqui uma bateria,
que significa uma fonte de tensão contínua. E essa bateria aqui, ela está com positivo no anodo e negativo no cátodo. Então, veja, o diodo está na polarização direta, tá? Esse diodo aqui, ele é um diodo 1N4733A. Rodolfo, o que é um N4733A? Bem, 4733A é a família dos diodos. A família 1N47 é a família dos diodos Zener que trabalham com 1 watt de potência. Apenas 1, tá? E o datasheet também está alocado, eu coloquei aqui na lista para vocês, tá? Ó, tá bom? Ó. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o datasheet do diodo 1N4733A, beleza? Eu coloquei aqui as 2 páginas dele que são as mais importantes, fechou? Beleza? Professor Rodolfo, mas como que eu faço para baixar o datasheet? Como eu faço para baixar o datasheet? Meus queridos, bem, para baixar o datasheet é muito simples, muito fácil, muito prático, tá? Você vem até o seu navegador, tá bom? Vamos lá para o navegador agora. Ó. Então você vem aí no seu navegador, bonitinho, e você pode digitar lá. Por exemplo, no caso da família 1N47, tá? 1N, deixa eu fechar aqui. Você pode digitar lá 1N4733 datasheet. Quando você digita aí no seu buscador, no caso Google, 1N4733, aqui está na aba de imagens, tá bom? Então vamos clicar aqui, ó, na aba de todos. E aí você vai ter aqui efetivamente o download dos PDFs, tá? Sempre busque por PDFs. Vai ver o Datasheet Catalog, que eu já falei aqui inclusive em outras aulas, que é uma fonte riquíssima de conteúdo. E aí aqui você vai ter múltiplos, olha só pessoal, gente, quantos fabricantes de diodos Zener você tem aqui. Um dos datasheets que eu mais gosto de abrir sempre são da ON Semiconductor, da MCC, tá? Então como que eu baixei esse datasheet que vocês estão vendo aqui? Eu basicamente abri ali a parte do MCC. Tá vendo aqui? Tá escrito ó, um N4733A datasheet. E aí, ele já vai abrir uma outra página. Quer ver? O botão direito, abrir nova guia. Tá? Vamos ver se ele vai. Não, não abriu. Mas se você clicar aqui, ele vai gerar um link aqui, ó. Ó. E aqui está o datasheet dos queridos diodos Zener. Tá bom? Fechou? Então, basicamente é assim que você busca o datasheet. Tá, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Agora que você aprendeu a buscar o datasheet, vamos testar como que funciona o N4733A na polarização direta. Tá, professor, mas calma aí. Os diodos Zener, você encontra aí quantos tipos dele no mercado, os diodos Zener? Quantas opções eu tenho? Porque para o diodo retificador eu tenho um N4007, um N5407, um N4004, bem. A quantidade de modelos de diodo Zener, pessoal, você encontra a lista completa no próprio datasheet, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir aqui o datasheet para vocês, e vocês vão ver aqui inúmeros modelos, tá? Olha só. Basicamente, nós temos aqui, conforme o próprio datasheet está falando para nós, a família 1N47, ela vai do 4728 ao 4764, tá? Então você tem essa lista aqui, ó, de inúmeros diodos Zener, muitos, tá? E cada código, por exemplo, professor, mas o que muda do 1N4728 para o 1N4764? É a tensão de Zener, é o VZ, tá vendo o que está escrito aí? Então está escrito aí no datasheet Zener Voltage, tá? Então no nosso caso aqui, ó, por exemplo, um N4728 é um diodo Zener regulador de 3.3 volts.
Um N4764, ele é um diodo Zener de 100 volts, ele é um regulador Zener de 100 volts, tá? E o 4733, que é o alvo dessa Masterclass aqui inicialmente, ele é um diodo Zener que trabalha com uma tensão de Zener de 5.1. Tá, mas essa tensão é diretamente polarizado ou reversamente polarizado, professor Rodolfo? Essa tensão que você acabou de falar do diodo Zener, ela vale para a polarização direta ou para a polarização reversa? Eis a questão. Então vamos descobrir, tá? Vamos para cima, ok? Vamos lá. Então aqui no software Proteus, eu já tenho aqui um resistor. Olha que circuito bem simples, né, pessoal? Tem um resistor aqui, uma fonte de alimentação, no caso 10 volts, e o diodo Zener um N4733. Eu vou colocar um resistor aqui de apenas 1 kΩ, tá? Ao invés de 100 ohm, vou colocar 1K. Que é um resistor que vai facilitar os cálculos de corrente, tá bom? Beleza? Vou pegar um voltímetro aqui, vou colocar um voltímetro em paralelo, tá? Medição de tensão sempre em paralelo com o componente eletrônico, tá, gente? Beleza? Ó. Beleza. Então agora, aqui no software Proteus, eu vou dar um play na simulação, tá? Antes disso, vou clicar em salvar, caso dê algum problema, a gente pode refazer a simulação, tá? Olha só, meus queridos. Então, na polarização direta, qual foi a tensão? Olha que bonito que fica o circuito quando ele fica vermelho aqui no positivo, né? Olha só que legal também a circulação dos elétrons no circuito, né, pessoal? Muito massa isso. É um recurso de animação que o Proteus oferece que é muito bom e muito bacana também, tá? Bem, então, pessoal, olha só que interessante. No diodo Zener, ficou uma tensão de 0,75 volts. 0,75 volts, Rodolfo. Qual é o componente eletrônico que, quando conduz a corrente elétrica, fica ali inserido nele uma DDP, uma diferença de potencial de 0,7 volts mesmo? Ah, é o diodo retificador. Pois é, pessoal, exatamente, tá? Então, o diodo Zener, pessoal, ele é um diodo comum na polarização direta. Todo diodo Zener na polarização direta. Anota isso aí, tá bom? Isso é muito importante. Manda lá no nosso grupo VIP de alunos, isso é muito bom, tá? Ou aí no chat, enfim, anota. Por sinal de fumaça, por telepatia, enfim, anota, tá? Isso é importante. Todos os diodos Zener, na polarização direta, funcionam como diodos comuns. Fechou? Então, a tensão direta dele típica é 0,7 volts. Fechou? Então, basicamente, na polarização direta, a tensão dele vai ser 0,7. Na teoria, maravilhosa, na teoria. Por quê? Porque teoria é teoria e prática é prática. Eu já expliquei para vocês no módulo dos diodos retificadores que na polarização direta a tensão teórica é 0,7. Mas a tensão na prática não funciona bem assim. Por que não funciona bem assim? Porque a tensão teórica do diodo é 0,7. Mas a tensão prática ela vai variar de um mínimo a um máximo, de acordo com a intensidade da corrente elétrica que vai passar por ele. Tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que quando você tiver uma corrente mínima passando pelo Zener, na direta, ele vai ter menos que 0,7. Quando você tiver uma corrente alta passando pelo Zener na polarização direta, a tensão direta dele também vai subir, de acordo com a curva característica do diodo Zener.
Professor Rodolfo, mas teria algum gráfico que explica mais sobre isso que você está falando aqui para nós? Tem sim. Onde que ele está? Ele está na lista de exercícios do diodo Zener, que eu mandei lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Ok? Vamos lá? Vamos para cima, gente. Vamos para cima que tem muito conteúdo top vindo por aí. Beleza? Então aqui na lista de exercícios, vocês vêm aqui, vai chegar uma hora que vai aparecer o datasheet dos diodos da família 1N53, tá? O que é a família 1N53? É uma outra família de diodos Zener, não de 1 watt, mas de 5 watts, tá? No entanto, a análise da curva característica, ela vale tanto de 1 watt para 5, tá? A análise da curva característica do Zener, tanto diretamente quanto reversamente, vale para os dois, sem problema algum, tá? Bem, então aqui no datasheet do 1N53, inclusive por isso que eu gosto muito dos datasheets do fabricante ON Semiconductor, tá, pessoal? Porque ele é bem didático, ele tem muito conteúdo técnico didático, tá? Ó, e aí, aqui você pode reparar no datasheet da ON Semiconductor que essa curva característica aqui expressa, deixa eu dar um zoom bacana aqui, o funcionamento do diodo Zener, tá? Desse lado aqui, corrente para cima e tensão à direita, nesse quadrante, nós temos a polarização direta do diodo Zener. Professor Rodolfo, mas como você pode afirmar para mim que neste quadrante aqui está a polarização direta? Por que, meu querido aluno? Nós temos aqui as variáveis F, tá vendo aqui, ó? O que são as variáveis F? As variáveis F, tanto IF quanto VF, são as variáveis forward, tá? Então, se você quiser anotar aí, inclusive, isso é muito importante, tá? Que o IF, sempre quando a gente trabalha com IF, nós estamos trabalhando com o forward current, tá bom? Sem o E no final aí, tá bom? Forward current. E o VF, basicamente, o que é? É o forward voltage. Então, o que é o forward? É direto, é em frente, seguindo, moving forward, moving forward to, movendo para frente, vamos em frente, tá? Então, sempre as variáveis dos diodos F são as forward, vamos em frente, tá? Ok? Então, sempre quando tiver as variáveis F nos datasheets dos diodos, são as variáveis de polarização direta, tá? Aí aqui, ó, olha só que interessante, pessoal. A curva característica do Zener aqui, ó, é exatamente na polarização direta igual a de um diodo comum. Então, o que você pode entender? Você pode entender que o diodo aqui, ó, nesta região, tá vendo aqui, ó, nesta região aqui, que eu estou passando o cursor do mouse, aqui, ó, ele começa a conduzir, ó, tá bom? Aqui, ó, ele começa a conduzir. E para ele começar a conduzir, se você rebater aqui, ó, você vai ter uma corrente bem baixinha. Então, se passar uma corrente bem baixinha por ele, ele conduz, só que com uma tensão VF baixa. Agora, se você aloprar, se você passar uma corrente gigantesca diretamente por ele, olha lá, um IF lá em cima, ó, você vai ter um VF máximo aqui embaixo. Tá bom? Então, moral da história, quanto menor é a corrente direta, menor é a queda de tensão do Zener. E quanto maior é a corrente direta, maior é a queda de tensão direta do Zener. E o diodo Zener, na polarização direta, funciona como um diodo comum. Com algumas limitações, tá? Vamos lá. Voltando para o Proteus agora, pessoal, é muito importante que vocês anotem, tá? Tirem print, enfim, que vocês anotem isso aqui que eu vou mostrar agora, tá bom? Vamos lá? Ó, então, Proteus na veia, mudando aqui a nossa tela, vamos aumentar a resistência do resistor aqui para 10K.
Então vamos lá. Só que agora vamos mapear a corrente elétrica que está circulando pelo nosso circuito, tá bom? Para que a nossa análise fique cada vez mais faixa preta, tá bom? Fique mais completa, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Para medir corrente elétrica, nós temos que abrir o circuito. Então eu vou abrir aqui, vou clicar em DC Ammeter, vamos colocar um DC Ammeter aqui, ó. Vou deslocar o diodo um pouquinho à direita, para o nosso circuito não ficar horrível. Beleza. Vamos dar um play agora para monitorar a corrente elétrica do sistema. Bom, a corrente elétrica do nosso circuito aqui está marcando quanto, pessoal? 0 amps. Professor, está de brincadeira, né? Por que 0 amps? Tá mostrando, o Proteus está mostrando a circulação de corrente aí, por que 0 amps? Tá ficando doido? O que está acontecendo? É porque, pessoal, amps é a unidade de amperes, tá? Unidade de amperes. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, vocês têm que pegar e analisar a corrente não em amperes, mas em miliamperes, quiçá em microamperes. Então, ó, miliamps, ok? Vamos lá. Ó, mudei para miliamps o amperímetro, dando 2 cliques, mudando lá para miliamps. E agora apareceu uma corrente aqui de 0,93 ampere. Vamos mudar para micro, 2 cliques. Vamos mudar para microamps. Ok, play. Olha lá. Então, pessoal, numa corrente de 930 microamperes, nós temos uma queda de tensão de 0,69 volts, tá bom? Então, quando a gente vai para a curva característica do diodo Zener, na polarização direta, você pode entender que nós estamos nessa região aqui, ó. Então, nessa região onde a corrente tende a zero, a queda de tensão do diodo está em 0,7, tá bom? Tá, professor, mas a pergunta é a seguinte, até onde isso vai? Até onde isso vai? Qual é essa corrente IF que o senhor está mostrando aqui, lá em cima da curva característica do Zener? Para você saber até onde vai o IF, você tem que consultar o datasheet. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal? Eu vou mostrar aqui no datasheet da MCC, que foi o datasheet que eu escolhi, tá? Que ele, aqui na tabela dos diodos Zener, ele mostra um dado muito importante, ó, que é esse aqui. Tá vendo, pessoal? Máximo VF. Máximo VF. At IF igual a 200 mA. Ou seja, o IF, o Forward Current máximo desta família de diodos Zener, a corrente direta que ele pode passar, que a gente pode passar com segurança dele não queimar, é 200 mA. Tá bom? Então, o datasheet ele não recomenda que você passe uma corrente direta por esse diodo Zener da família 1N47, de 1 watt de potência, mais de 200 mA. Senão ele pode vir a queimar. Então tomem muito cuidado, tá? Veja, uma corrente direta bem baixinha, né, pessoal? Em comparação com os diodos da família 4007, os retificadores, que o retificador, o diodo N4007, suporta 1 ampere de corrente direta. Então já tem uma divergência, uma diferença muito grande do retificador 4007 para o diodo Zener da família 1N47, tá? Zener apenas 200 mA de corrente direta. Retificador 1 ampere pelo menos, tá? Bem, então ó, aqui está falando que a tensão VF máxima é de 1.2 volts, quando passar por ele uma corrente de 200 mA. Voltando para o Proteus, o que nós vamos tentar forçar agora aqui, pessoal? Nós vamos tentar forçar pelo diodo Zener uma corrente elétrica que vai tender a essa corrente máxima, tá? Ok? Então, vamos lá. Ó, vou dar 2 cliques aqui, vamos mudar o resistor de 10K para 100 ohms, 100 R de resistência. E vamos dar um play na máquina, tá? Opa, uma coisa interessante que já aconteceu aqui, ó.
O nosso amperímetro indicou que estourou a escala. Então, tá vendo que tá ali máximo? É porque estourou o micro, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui, vou dar 2 cliques. Vou mudar para miliamps. Ok, play na máquina. Olha lá, então com 91 miliampere de corrente, 91 miliampere de corrente, nós temos uma queda de tensão no Zener de 0,82. Então, veja que lá na curva, aumentando a corrente, já está aumentando a tensão do Zener, tá? Como é que você calcula matematicamente aí essa corrente? Basta pegar a tensão do resistor, no caso 9,18, e dividir por 100 ohms, você vai achar essa corrente, tá bom? Bem, vamos agora diminuir pela metade. Vamos colocar 50 ohms. Lembrando que se eu diminuo pela metade a resistência, a tendência é que a corrente dobre, tá bom? Play na máquina. Olha lá. Então agora com uma resistência de 50 ohms, nós temos uma corrente de 183 mA e a tensão do diodo Zener subiu para 0,85, tá? Ok? Agora o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 25 ohms aqui. Vamos lá? Então 25 ohms. Play na máquina. Com 20... Nossa, aqui já arregaçou, né? Então olha lá. É lógico que aqui nós estamos numa simulação, pessoal. Então o que acontece? O que a gente vai fazendo aqui, o Proteus vai gerando um resultado para nós, mas sempre aquilo que é mais confiável é aquilo que está no nosso datasheet. Então temos que tomar muito cuidado, tá? Com 25 ohms, passou uma corrente de 300 mil, ou seja, ultrapassou o que o Zener suporta, segundo o datasheet. E o datasheet diz o seguinte, que o diodo Zener, ele teria uma queda de tensão, de 1,2 numa corrente de 200. Aqui, com 300 mil, a queda de tensão está em 0,88, tá? Então, qual é a moral da história? A moral é a seguinte, que o diodo Zener, na polarização direta, ele trabalha como um diodo comum e quanto maior é a corrente que está passando por ele, maior será a sua queda de tensão. Fechou? Entenderam isso? E sempre a gente deve respeitar, além disso, os parâmetros de IF, no máximo 200 mili, nesse caso, e VF, vai ter um VF de tendendo a 1,2 quando passar a corrente de 200 mA. Tudo isso baseado não por achismo, mas baseado no que o nosso datasheet está falando aqui, tá bom? Então, analisando curvas características, nós acabamos de desbravar essa região da curva característica do Zener, tá bom? Que é essa região de polarização direta. Fechou, pessoal? Então, essas são as características do diodo Zener na polarização direta. Então, já respondemos a nossa pergunta número 4, tá bom? Da nossa lista de exercícios. Pergunta 4 fez a seguinte colocação. Como o diodo Zener funciona na polarização direta? A resposta é, funciona como um diodo comum, com limitações de corrente direta. E tipicamente o VF. E vamos responder a pergunta 5 já então. Tá bom? Vamos lá? Ó. Então, vamos responder a pergunta 5. Na pergunta 5 está dizendo o seguinte. Na polarização direta, qual é a queda de tensão tipicamente do diodo Zener? Bom, a queda de tensão tipicamente do diodo Zener na polarização direta, ela vai variar ali de um mínimo de 0,65, 0,7 até 1,2, segundo a curva característica do diodo Zener. Então já respondemos a questão número 5, tá? Fechou? Questão de número 6, vamos aproveitar, já vamos para cima, ó. Qual o valor máximo do VF dos diodos Zener? Bem, segundo o que a gente viu no datasheet, o VF máximo é de 1,2 volts, tá bom? Essa é a queda de tensão máxima dos diodos Zener. Fechou? Tranquilo? Então, o VF máximo de 1,2. Vamos ver se eu mostro aqui para vocês também o VF, tá bom? O VF aqui da família... Ah, legal, ó. Fazendo um comparativo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá bom? Aqui nós estamos com o datasheet. Tá vendo aqui?
Esse datasheet é o datasheet da família 1N53. 53 alguma coisa, tá? Um código que vem depois aí. Bem, segundo a família do datasheet da família 53 aqui, ele também está falando aqui, ó, que o VF dele é 1.2 volts, quando o IF tende a 1 ampere. Então veja, como esse diodo aqui não é um diodo de 1 watt, é um diodo de 5 watts de potência, ele já tem um IF maior, tá bom? Fechou? Ok, meus queridos? Então o VF continua sendo aí o VF máximo da curva característica, tendendo a 1.2 volts. Então, fechamos aí mais esse exercício da nossa lista maravilhosa. Vamos para o próximo exercício, então? Exercício 7. Na polarização direta, qual é a corrente máxima? Qual é a corrente máxima que pode passar pelo diodo 1N4733? Pessoal, olha só, a corrente máxima direta da polarização direta, a gente acabou de falar lá em cima. Segundo o datasheet, que ele está nos falando aqui, ó, a corrente direta máxima desses caras aqui é de 200 mA para a família de diodo Zener de 1 watt de potência. Tá bom? Lembrando que quanto mais watts, maior a potência do diodo, maior é o seu tamanho e a sua estrutura numa placa eletrônica. Tá bom? Então, nesse caso aqui, 200 mili segundo o datasheet. Não é achismo, é o que o datasheet está falando. Lembre sempre disso, pessoal. Tá? Bem, o maior combate ao achismo é sempre a consulta no datasheet. Fiquem sempre ligados nisso, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos começar, então, uma explicação que ela é referente ao diodo Zener na polarização reversa. Então, é uma outra análise, nós vamos virar a chave, tá? E nós vamos buscar respostas sobre como os diodos Zener vão funcionar na polarização reversa. Tá bom? Vamos para cima, então? Vamos que vamos. Antes da gente ir para a polarização reversa, deixa eu bater um papo com quem está online aqui conosco, né? Deixa eu mandar um forte abraço aqui. Forte abraço para o Jairo. Tudo bem, Jairo? Forte abraço para você, meu querido. Luiz Vermuto, meu querido aluno do curso de Eletrônica Fácil. Um forte abraço para o Luizão. Nelson Cortez, um forte abraço, Nelson. Tamo junto. Sérgio Muniz, bom dia, professor Rodolfo, nosso faixa preta da eletrônica. Tamo junto, Sérgio. Sucesso, meu querido. Almério Quadros, bom dia a todos. Boa tarde, daqui a pouco, né? Boa tarde, boa noite se você está do outro lado do planeta, por que não, tá bom? Boa tarde a todos, tá? O nosso querido Júlio Teixeira, olá, amigo! Comprei um shield do Arduino, top! E parei com o curso, a gente parou um pouco com as aulas de Arduino para focar um pouco nas aulas de eletrônica. Isso, está no curso de eletrônica, muito bom. O curso de Arduino vai voltar? Vai voltar sim. Na verdade, a gente vai lançar um curso completo de programação de Arduino, tá bom? Curso completo de programação na plataforma do Eletrônica Fácil em julho, tá? As matrículas elas vão abrir em julho, tá? Júlio Teixeira. Beleza? Então, nós vamos produzir conteúdo sobre Arduino aqui no YouTube também, tá bom? Fechou, meus queridos? Então fiquem, pra galera que quer fazer um curso completo de Arduino, fiquem atentos que em julho nós vamos abrir as matrículas, tá? Ok? Luiz Antônio chegando agora, mestre. Tamo junto, Luiz. Forte abraço. Maurício José, na reversa que eu quero entender. Bom, vamos lá, então vamos começar. Vamos começar a nossa polarização reversa, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos pra cima, então? Vamos lá. Então, começando. Meus queridos, então veja. A principal diferença do diodo retificador para o diodo Zener realmente e tipicamente, infinitamente, está na polarização reversa. Tá bom? No reverse voltage. Bem,
Nos diodos retificadores, que eu já expliquei para vocês na nossa plataforma do curso de Eletrônica Fácil, o que acontece? Acontece o seguinte, que ele na polarização reversa, ele faz um bloqueio de passagem do elétron. Então fala assim, ó, elétron, aqui não, desse jeito aqui você não passa, né? Então ele vai trabalhar como se fosse uma chave aberta, uma impedância infinita, né? No diodo Zener não vai funcionar assim. O diodo Zener, na polarização reversa, ele vai trabalhar como um diodo de tensão fixa, um diodo estabilizador, quiçá regulador de tensão, na sua tensão do Zener. E essa tensão que ele vai regular vai depender do quê, meu querido aluno? Vai depender do seu código. O código do diodo Zener é basicamente o norteador para você saber qual é a tensão que ele vai tender a regular na prática. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Para a gente ver mais sobre isso, nós vamos abrir aqui mais uma vez o nosso software Proteus, tá? Só vamos mudar esse resistor aqui para 100 ohms. Tá bom? Depois eu vou pegar esse arquivo aqui, alunos do curso de Eletrônica Fácil. Vou pegar esse arquivo aqui e vou mandar lá no nosso grupo VIP de alunos, tá? Fechou? Bem, vou selecionar aqui, botão direito, bloco e copy, vou alocar esse circuito aqui, ó, a setinha do meu notebook aqui à direita. Vamos alocar esse cara aqui à direita, então, Enter. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, vamos excluir esse trecho de linha, esse também. Para excluir, eu clico duas vezes com o botão direito do mouse, tá, pessoal? Vou clicar aqui, vou apertar aqui a tecla para rotacionar e vou fazer a ligação da polarização reversa do Zener, tá bom? Professor Rodolfo, como que a gente define uma polarização reversa? Bem, uma polarização reversa, ela é definida da seguinte maneira. Você sempre pode considerar uma polarização reversa quando o positivo estará no catodo e o negativo no anodo do nosso diodo, seja o diodo que for. Seja o retificador, seja o Zener, seja o LED, seja o diodo que for, tá? Então, polarização reversa é definida pela polaridade positiva no catodo e negativa no anodo. Fechou? Tranquilo? Então anota isso. Isso é muito importante, tá? Bem, então aqui agora no software Proteus nós temos uma polarização reversa, porque o catodo está positivo e o anodo está negativo. Vou dar o play aqui, meus queridos, ó. Vamos lá? Aqui no play, olha só que interessante. Antigamente, na polarização direta, o diodo Zener funcionava como um diodo comum. Então, nós temos aqui, circulando a corrente natural por ele, ficou uma tensãozinha lá, 0,7, 0,8, 1,2 no máximo, e o restante da tensão fica no resistor. Tá? No caso aí, quase o total da fonte. A fonte é 10, tem 10 volts de DDP, diferença potencial. O diodo ficou com 9,2 e o diodo aí 0,8. Na reversa não é assim. Na reversa não é assim. Não funciona desse jeito. Na reversa, o diodo Zener ele tenderá a absorver entre os seus dois terminais o VZ, que é a tensão de Zener. VZ, tensão de Zener. E essa tensão do Zener vai mudar de acordo com o código. Esse diodo Zener que nós estamos aqui, olha só como é importante a gente comparar o que o datasheet fala com o que o Proteus está falando, tá? Muitas das coisas o Proteus consegue esclarecer muito bem pra gente. Bem, o Proteus,
ele mostrou ali uma tensão de 5,18 volts. 5,18 volts. E o código do nosso diodo Zener é um N4733A. Sabendo que o código do nosso diodo Zener é um N4733A, será que essa tensão que está marcando ali é coerente? Está correta? Esse diodo Zener realmente é um diodo Zener de 5,18 volts? Bem, você só vai conseguir saber isso se você olhar o datasheet, pessoal. Se você olhar o datasheet. Vamos lá? Então vamos para cima. Ó. Olhando o datasheet aqui, que eu coloquei na lista de exercícios que está no nosso canal do Telegram, tá bom? Um N4733, eu vou dar um zoom aqui, lembrando que, pessoal, nesta coluna, então, nessa primeira coluna, nós temos aqui o Zener Voltage, chamado de VZ, tá? E o N4733, ele é um diodo de 5,1 volts. Olha que louco, olha que interessante, pessoal. Então, o Zener de 5,1 volts, ele é o diodo Zener com o código N4733. Aí você pega e abre lá o nosso software Proteus. O diodo Zener, ele ficou com uma tensão de 5,1 volts? Ficou top de linha, 5,18. Ah, professor Rodolfo, bateu, né? Mas bateu mais ou menos, né? Por quê? Porque, na verdade, eu gostaria que o diodo ficasse com 5,1 exatamente. Se o diodo Zener ele é de 5,1, então eu quero que na polarização reversa ele absorva a tensão de Zener de 5,1 e nada mais, tolerância zero. Tá. Se você quer que as coisas sejam assim, você vai ter alguns problemas. Por que você terá alguns problemas? Porque o próprio datasheet, meus queridos amigos, meus queridos alunos, ele fala o seguinte, que os diodos Zener, eles têm as suas tolerâncias. E as tolerâncias dos diodos Zener, elas geralmente estão em 10% para mais e para menos. Nossa, Rodolfo, 10% de tolerância para mais e para menos? Então você está querendo me dizer que um diodo Zener de 5 volts de tensão, ele pode trabalhar com 5,5 e 4,5 de range de tensão? Sim, pessoal. Então quer dizer que um diodo Zener na polarização reversa, ele pode ter 10% de tolerância para mais e para menos. No caso do diodo Zener de 10 volts, 10% de 10 é 1. Então isso quer dizer que ele pode ter uma tolerância de 1 volt para mais e 1 volt para menos. Tá, Rodolfo, mas essa tolerância de 10% vale então para todos os tipos de diodo Zener? A resposta é não. Vamos olhar o datasheet mais uma vez. O datasheet é o cara que vai nortear, pessoal. Mais uma vez, então, aqui na nossa lista, aqui dos diodos de 1 watt, um N4728 a um N4764 da MCC, que é um fabricante, tá? Aqui embaixo nós temos a nota número 1, tá bom? Vamos ler a nota número 1? Ó, pessoal, a nota número 1 diz o seguinte, que os diodos Zener, tá bom? Que possuem um código com o sufixo letra A. O que é o sufixo? O sufixo, ele é um adicional que vem depois. Então, por exemplo,
1N4733. Então, inclusive, eu vou colocar até aqui para vocês, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Então, por exemplo, 1N4733. O 1N4733, ele vai ter uma tolerância de 10%. Então, estou colocando aqui para vocês, ó, no nosso grupo VIP lá. Então, 10% para mais e para menos. Se a tensão dele é de 5 volts, ele pode ir de 5,5 a 4,5. Tá bom? Se você encontrar um diodo Zener com o código 1N4733 letra A, 1N4733 letra A, o A no final indica, conforme você está vendo no datasheet, pessoal, o professor Rodolfo não está inventando nada. Eu não invento nada. Eu estou te ensinando o que o datasheet está falando. Tá bom? Ó, a letra A no final, conforme o datasheet está dizendo, ela vai gerar para nós uma tolerância de 5% na tensão do Zener. Então, olha só, todas as vezes que você vê um código de diodo Zener com a letra A no final, o datasheet está dizendo que você vai ter uma tolerância de mais ou menos 5%. Pô, fantástico! Então, professor, se tiver essa letra, ele vai ser mais preciso do que o diodo que não tem a letra? A resposta é sim, meu querido amigo, meu querido aluno. Então, o diodo Zener 1N4733A, ele vai ter 5%. Então, se eu tenho um diodo Zener, estou arredondando para 5 volts, tá? 5 volts, 5%, 0,25 volts. Então, ele vai ir de 5,25 no máximo a um mínimo de 5 menos 0,25. Então, 4,75 volts. Tá bom? Então, a tolerância ficou menor. E digo mais, ainda olhando o datasheet, ele diz o seguinte para nós. Que se você... Tá vendo aqui? Ele está falando, ó. Ele está falando uma coisa muito interessante, ó. No sufixo, ou seja, sem sufixo, significa 10%. Então, se não tiver letra nenhuma, lascou, é 10%, tá? Se tiver a letra C, no final do Zener, no final do código, um N4733C. Então, se você tiver um N4733C, isso significa quantos por cento, pessoal? Segundo o datasheet, 2%. Se você tiver um código com a letra D de sufixo, 1%. Então, se você tiver lá um N4733, letra D, você vai ter 1% de tolerância. Então, se você quiser trabalhar com o Zener mais preciso de todos, vocês precisam buscar por diodos com a letra D no final. E aí você vai trabalhando com a tolerância conforme a sua necessidade. Tá bom? Então lembra sempre, sem letra, 10%. A, 5%. C, letra C, 2%. Letra D, 1%. Tá bom? Não é invenção. É o que o fabricante está falando. Tá bom? Com certeza, né, pessoal? Também, para você ter uma tolerância menor, você tem um aspecto nanotecnológico diferenciado dos diodos que não tem tal tolerância baixa, que a tolerância dele é alta, tá? E, consecutivamente, o da letra D vai ser um pouquinho mais caro
alguns talvez centavinhos mais caros do que os que não têm letra ou com outras letras. Fechou? Então, é essa letra no final que determina para nós a tolerância do diodo Zener. E deixa eu falar uma coisa para você, meu querido aluno do curso de Eletrônica Fácil, que está vendo essa Masterclass aqui sobre o diodo Zener. Poucas pessoas sabem deste conteúdo. Poucas pessoas sabem dessa informação. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo aqui. Porque poucas pessoas leem o datasheet. Poucas pessoas leem o datasheet. E o que eu estou te ensinando aqui? Estou tentando te ensinar que através da leitura do datasheet você consegue obter muito mais conhecimento do que sem a leitura. Agora, para você fazer isso, sabe o que você não pode? Sabe o que você não pode ter? Preguiça, e desculpinha, e mimimi. Então busca o datasheet. É isso que eu estou te ensinando. Estou te ensinando a pescar. Não estou dando peixe pronto para você. Eu quero que você pesque, aprenda a buscar, aprenda a pesquisar. Evolua profissionalmente. Porque quando você basicamente adotar como hábito pesquisar o datasheet, isso vai agregar imensamente e infinitamente para o seu mindset de eletrônica, para a sua forma de pensar, para a sua forma de aprender e evoluir tecnicamente. Existem dois tipos de técnico ou amantes da eletrônica: os que usam o datasheet, que conseguem ter tal informação, e os que não usam, que sempre vão ficar à deriva de buscar informações prontas e que tipicamente não vão encontrar na internet. Tá bom? Então, quer ser cada vez mais faixa preta? Busca pelo datasheet. Conselho do professor Rodolfo. Tá bom? Bem, meus queridos, então agora que a gente já olhou o datasheet do datasheet, o Manuel perguntou assim, por que não usou a letra B? Boa pergunta, tá, Manuel? Talvez porque a letra B ela tem uma tolerância de 3%, tá? E essa tolerância de 3% talvez não esteja dentro das necessidades dos diodos Zener, tá bom? Fechou? Mas é uma ótima pergunta, tá? Parabéns aí pela pergunta, ok? Bem, voltando então aqui para a análise de tensão reversa, voltando para a análise de tensão reversa, meus queridos amigos, meus queridos alunos, tá bom? Vamos agora voltar aqui para o software Proteus, porque é através do software Proteus que nós vamos continuar desbravando os conhecimentos, tá? Olhem só para essa corrente aqui. Quanto que é essa corrente aqui que está circulando pelo nosso Zener? 48 miliampere. Essa corrente para o diodo Zener, será que é uma corrente alta? Será que é uma corrente baixa? Será que se eu aumentar ou diminuir essa corrente, muda a tensão que fica sobre o Zener na polarização direta? Polarização direta não. Na polarização reversa? É isso que a gente vai aprender agora, tá? Bem, então grave esse dado aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou anotar aqui, tá bom? Ó, então com 48 mA de corrente, nós temos no diodo Zener 5.18 volts, tá bom? Vamos aqui aumentar a resistência para 1K. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Olha lá que interessante, pessoal. Então, com 4.89 mili, com 4.89 miliampere de corrente, a tensão do diodo Zener foi para 5.11. Ou seja, nessa corrente baixinha de 4.89 mili, a tensão do Zener se aproximou, tá? Se aproximou do que o Zener está mostrando. Tá bom? Fechou? Legal. Agora vamos pegar e vamos aumentar a resistência de 1K para 10K.
E a corrente no Zener vai tender a diminuir ainda mais. Olha só. Agora aqui nós temos 500 micro, tá bom? Então, com 500 microampere, nós temos uma tensão de Zener de 5,04 volts. Então, veja que com essa corrente, a gente abaixou tanto a corrente, que a tensão nominal reversa do Zener, ela já abaixou do seu valor que basicamente a gente deseja, que é 5,1. Então, está abaixo, tolerância abaixo, tá? Fechou? Bem, e agora para a gente arrebentar com tudo, vamos colocar 100 kΩ, tá bom? E aí eu vou transformar aqui no amperímetro, o amperímetro em microamps, tá? Vou dar o play. Agora a corrente foi para 50 micro. Então vamos lá? Estão anotando aí. Notem aí, tá 50 microampere. Nós temos uma tensão do Zener de 4,98 volts. Fechou? Então o que você está aprendendo, pessoal? Que se você colocar uma corrente muito baixa pelo Zener, se você passar uma corrente muito baixa pelo Zener, você vai ter, basicamente, uma tensão abaixo do nominal. Tá bom? Agora vamos começar a subir drasticamente a corrente reversa do Zener, para vocês verem o que acontece com a tensão do Zener. Vamos lá? Ó. Então agora eu vou colocar aqui, mais uma vez, os 100 ohms. Vou dar o play. Ó. Aí tem que trocar o amperímetro, né, professor Rodolfo? Por favor, se você não trocar o amperímetro, você está de brincadeira, né? Então, amperímetro para miliamps, ok. Ó, então com 100 ohms, 48 miliampere, 5,18 volts. Vamos trocar aqui de 100 ohms para 50 ohms. Play na máquina. Olha só, a corrente de 100 mili, aliás, a corrente de 50 mili foi para 96 mili. E a tensão do Zener subiu para 5,2. Tá bom? Tá vendo que tem a letra A no final aqui do diodo Zener? O que significa essa letra A no final? Significa que esse diodo Zener, ele pode ter uma tolerância de mais ou menos 5%. Então esse Zener pode trabalhar até 5,5 e tá tudo bem, dentro das suas tolerâncias, tá? Ok? Beleza, então ó, 96 mA, 5,2 volts, tá bom? Vou anotando aqui com vocês, tá? Então, 96 mA, nós temos aí uma tensão de 5,2. Beleza? Vamos arregaçar agora aqui, ó. Vamos colocar aqui 25, tá bom? Rodolfo, mas qual que é a corrente máxima que pode passar reversamente pelo Zener? Já a gente vai debater isso, tá bom? Ó, com 25 ohms, uma corrente de 190, pelo amor de Deus, será que isso aqui não vai queimar o Zener, não? Vamos ver já já, tá? Então, 191 mA, tá bom? 191 mA, nós temos uma tensão do Zener de 5,22 volts, tá? Então, pessoal, da mesma maneira que na polarização direta, tá bom? Eu estou fazendo isso aqui para gerar algumas conclusões importantes, tá? Da mesma maneira do que na polarização direta, na polarização reversa, a corrente que passa pelo Zener, ela define também o nível da diferença de potencial. Anota isso, tá? Isso é muito importante, é um trecho muito importante da nossa aula. Quanto mais corrente passar pelo Zener na polarização reversa, que é onde a gente vai ter a tensão de Zener para ele estabilizar em quem estiver em paralelo com ele, mais tensão fica sobre ele, dentro da sua tolerância. E quanto menor é a corrente reversa, que é a corrente do Zener, menor será a tensão do Zener também, naturalmente, tá? Professor Rodolfo, mas o que o datasheet fala sobre essa tensão reversa em função da corrente reversa? O seu pedido é uma ordem. Vamos lá? Vamos para o datasheet agora, tá bom? Bem, pessoal, ó, o datasheet nessa curva, eu amo essa curva, tá, pessoal? Essa curva característica aqui, um espetáculo, tá? Ó, então tá vendo aqui, gente,
Como que eu sei que essa região aqui, ela é a região reversa, tá? Como que eu sei que ela é a região reversa? Porque aqui à direita é a região direta de trabalho do Zener e aqui é a região reversa. Tá vendo escrito aqui, ó, VR? Tá vendo aqui, ó, VR e IR? Tá vendo aqui? Então, o que é o VR? Bom, para você ver o que é o VR, basta ler o que o datasheet está mostrando aqui para nós, tá bom? Essa tabela maravilhosa aqui. E o datasheet está falando assim, ó, que o VR, ele é o nosso querido breakdown voltage. O que é o breakdown? Breakdown é a tensão reversa do Zener, que a partir daquela tensão ele começa a conduzir a corrente elétrica. Tá? Então, no caso do diodo Zener, veja que o VR, que está aqui no datasheet, que é a tensão reversa, ele vem um pouco antes do VZ, que é a tensão do diodo Zener nominal. Então ele começa a conduzir a corrente um pouco antes do VZ. Para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse início de condução, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui ainda no software Proteus, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Proteus. Eu vou fazer uma terceira cópia de bloco aqui. Vou parar a simulação. Vou pegar esse bloco aqui, botão direito, block copy, vou trazer aqui, ó. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar, olha aqui, ó, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar o resistor e vou deixar o circuito somente fonte e diodo Zener. Isso aqui, na verdade, é ultra mega exclusivamente feito que eu estou fazendo, só para você tentar entender um pouquinho desse breakdown voltage, que é essa tensão reversa aí. Tá bom? Beleza? Tudo pelo bem da ciência, tá? Pela eletrônica fácil. Ó, eu vou colocar aqui uma tensão no software Proteus de 3 volts apenas, tá? E agora nós vamos monitorar a corrente elétrica que vai passar pelo circuito, tá bom? Corrente elétrica. Vamos lá? Ó, aqui tá o amps e beleza. Eu vou colocar aqui o miliamps. Fechou? A pergunta é a seguinte, meus queridos. Qual é a corrente que vocês acham que vai circular pelo diodo Zener na polarização reversa quando a gente aplicar 3 volts por ele se a tensão reversa dele é uma tensão de 5? Hein, pessoal? O que vocês acham? Fala pra mim, digita aí, digita aqui nos comentários, tá? Beleza? Eu acho que a corrente aqui vai ser 0. E vocês? Qual a corrente que vocês acham que vai passar pelo nosso diodo Zener? Vamos lá, vamos pra cima, ó. Play na máquina. Que interessante, ó. Então nós temos aqui uma tensão de 3 volts. Por isso que eu amo a eletrônica, né, pessoal? Tem que aprender, é muito fantástica, né? Então a 3 volts, puta, acertei, 0 mA. Então 3 volts é insuficiente para o diodo Zener começar a conduzir. Não sou eu quem está falando. Quem está falando isso é o datasheet. Tá bom? Porque o datasheet mostra aqui claramente que ele só vai conduzir quando a tensão reversa estiver próxima à tensão do Zener. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, vou trocar o DDP de 3 para 4 volts. 4, ok. Play na máquina. Com 4 volts, ainda a condução não está acontecendo. Ó, troquei aqui para 4 e a condução continua a 0. Vamos trocar para 4,5 para ver o que acontece. Então, 4,5. Play na máquina. Ainda nós temos 0. Vamos trocar aqui para 4,8. Vamos ver o que acontece. 0. Vamos trocar para 5. 5 volts.
volts. Ok. Play. Olha que interessante, pessoal. Tá vendo? Então, o diodo Zener, ele só entrou em condução. Lembra sempre disso, tá? O diodo Zener, ele só entra em condução. Inclusive, gente, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Se você está assistindo na plataforma do curso, deixa aqui para mim nos comentários isso, que é uma conclusão muito importante da polarização reversa. O diodo Zener, ele só entra em condução na polarização reversa quando é aplicado em seus terminais a tensão mínima de breakdown, pelo menos, tá? Que é essa tensão que o datasheet está mostrando aqui. O VR, tá bom? Está um pouquinho antes da tensão de Zener, tá? Se a sua tensão de Zener é de 10 volts, esse breakdown aqui vai ser um pouquinho antes de 10, tá? E aí vai começar a circular o IR. Professor, mas o que é o IR? Tá? O IR, gente, IR é a corrente reversa. É uma corrente mínima ali do Zener, tá? É uma corrente mínima para o Zener funcionar, tá? Por exemplo, aqui na família 1N53, tá vendo? Ó? O IR, por exemplo, do diodo Zener de 5.3, de 5.1 volt, ó. Tá vendo? Esse Zener aqui, ó, tá? Esse Zener de 5.1 aqui, ó, o IR dele, ele é de tipicamente ali 14 mili. Mais o 14 mili já é um diodo Zener aqui, ó, que essa tensão reversa, essa corrente reversa vai surgir para o diodo de 5 watts, tá? Um diodo de uma potência bem alta, tá? Ok, pessoal? Então grava bem aí. O diodo Zener, na polarização reversa, ele só começa a conduzir a corrente, só começa a trabalhar como chave fechada e regulação de tensão quando a tensão é pelo menos da tensão de breakdown, próxima à tensão de Zener, tá? Vamos colocar o 5.1 aqui agora, tá? Se você colocar 5.1 aqui, você vai ver que esse 5.1 já é a tensão de Zener. E aí começa a circular uma corrente aqui bem bacana, no caso aqui 3.78 no mínimo, tá? Fechou? Uma outra coisa muito interessante é a seguinte. Vamos colocar um resistor aqui de 100 ohms, tá? Vou colocar um R aqui. Tá bom? Vou colocar um R de 100 ohms aqui no Proteus, para que você possa ver as divisões de tensão nessas variações aí, tá? Pode ser 330 mesmo, vai, tá bom? Ó, uma outra coisa interessante, pessoal, é assim. Vamos colocar 3 volts aqui para vocês verem o que acontece, tá? Então 3 volts, ó, play na máquina. Veja, quando você tem na polarização reversa os 3 volts, o que acontece? Acontece o seguinte. O diodo Zener está em condução com esses 3 volts aí? Ele está em condução? A resposta é não. Ele não está em condução. Se ele não está em condução, ele trabalha com uma impedância infinita, ele não está conduzindo a corrente. Então ele absorve toda a tensão e no resistor fica zero. Tá? Quando eu mudar aqui para 4 volts, o que vai acontecer? Play na máquina. Diodo, chave aberta, alta impedância, não está conduzindo, absorve toda a tensão e não fica nada para o resistor. Colocar aqui 4.9 volts, play na máquina. O que acontece? Diodo Zener absorve toda a tensão, zero no resistor, tá bom? Só vai começar a ter uma queda de tensão significativa no resistor quando a tensão aqui da fonte for maior do que a tensão do Zener, tá bom? Inclusive, eu vou colocar um voltímetro aqui, tá? Ó. DC voltímetro, fechou? Ó. DC voltímetro, ó. Beleza? Legal, ó. Play na máquina, olha lá. Então, 4.9, toda a tensão fica no Zener e nada fica no resistor. Agora, eu vou colocar aqui, ó, 5.1 na fonte, que é a tensão desse Zener, tá? 5.1 volt.
Play na máquina. Olha lá. Então aqui ó, já começou a ficar um pouquinho de tensão no resistor e 4,98 no Zener, tá? Beleza? 5,1. Não vírgula 1 aqui. 5,1 volts. Play na máquina aí. Beleza. Então, ó, agora 5 volts no Zener e 0,07 no resistor. Ou seja, a resistência de Zener, o resistor do Zener, ele só vai começar a ter uma tensão significativa quando a gente colocar aqui uma tensão maior do que a tensão do Zener, tá? Fechou, pessoal? Tá bom? Então, essas são as características do diodo Zener polarizado reversamente, tá bom? Lembrem sempre disso. Ok, meus queridos? Fechou? Beleza? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. O diodo Zener na nossa polarização reversa, ele vai sempre funcionar com a tensão do Zener, tá? Aí quando você olha aqui no datasheet, ó, vamos lá. Quando você olha no datasheet, o datasheet ele vai mostrar essa curva aqui, tá bom? E essa curva aqui, ela vai mostrar essa corrente aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito assim, ó, VZ, tensão de Zener. Aí aqui na tensão de Zener, nós temos aqui o IZT. O que é o IZT? Bom, para você saber o que é o IZT, basta você olhar o nosso querido datasheet. IZT é uma corrente de Zener de teste, pessoal. Corrente de Zener de teste, tá bom? IZ, corrente de Zener, na polarização reversa. IZT, tá vendo aqui, ó, o próprio datasheet está falando, ó, test current. Então, esse IZT aqui, ele é uma corrente do Zener. Olha que louco, tá? Grava bem mais esse conteúdo, tá? Essa corrente, tá bom? Gravem bem. IZT é uma corrente de teste do Zener que o datasheet, o fabricante, garante que nesta corrente você terá a tensão do Zener tipicamente nominal. Grava bem, anota isso, tá bom, pessoal? Olha, é um fator muito importante, tá bom? Vamos lá, ó. Já nós vamos acabar essa masterclass, tá, pessoal? Tá bom? Então, ó, corrente IZT. O que é o IZT? IZ, corrente de Zener. Reversa, tá bom? Reversa, tá? E o T é de teste, ou seja, é uma corrente que o fabricante, a 25 graus Celsius, ele garante que nessa corrente de Zener, ele vai ter a sua tensão nominal de Zener, tá? Então, quando você olha lá no datasheet, olha só que massa, tá vendo aqui? Pessoal, por isso que eu falo para vocês, não tem jeito, tá? Eu bato nessa tecla, eu bato nessa crença. Leia o datasheet, leia o datasheet, leia o datasheet. O IZT, a corrente do Zener de teste, ó, tá vendo aqui? 1N4733. Qual foi o IZT? Corrente de Zener de teste lá, que na curva característica você rebatendo, dá o 5,1 bem próximo. 49 mA. Então, 49 mA é uma corrente que o datasheet te indica que se você usar essa corrente do Zener nos circuitos estabilizadores de tensão, ele vai ter uma tensão próxima a 5,1. Isso é muito massa, tá? Isso a 25 graus Celsius, tá bom, pessoal? Beleza? Você vai estar, por exemplo, a 30, a 50, a 100 graus numa placa, aí vai ter mais um delta de tolerância, mas é um conteúdo mais à frente que a gente vai bater um papo com vocês, tá? Fechou? Então, quando a gente volta para o Proteus, e a gente coloca aqui, por exemplo, um resistor de 100R, tá? Um resistor de 100R, play na máquina. Não passou aqui a corrente de 48 mili? Passando a corrente de 48 mili, não ficou a tensão aqui de 5,1, próximo ali a 5,2?
Então essa corrente aqui próxima a 49 mili, que é o IZT, ela indica para nós que nessa corrente o diodo Zener ele vai ter uma tensão próximo ao nominal, basicamente uma temperatura de 25 graus Celsius. Fechou? Então, mais um conteúdo faixa preta aí para vocês, tá, pessoal? Beleza? E para a gente fechar essa parte de polarização reversa do diodo Zener, tá? Beleza? Vamos lá para a curva característica, tá bom? Vamos lá para a curva característica. É muito importante você entender o seguinte, pessoal, ó, que a curva característica do Zener aqui, ela está indicando que o IZT, tá bom? Ó, o IZT, que é a corrente de teste do Zener, ela está bem no início aqui, ó, tá vendo? Agora, olha aqui a curva característica de tensão reversa do Zener, ó. Tá vendo aqui, ó, nesse trecho aqui, você pode ter uma tensão do Zener que pode chegar à sua tolerância. A tolerância máxima dele. Por exemplo, Zener de 5 volts. Se não tiver a letra, é 10%, então até 5,5. Então, ó, uma tensão de Zener de 5 está aqui, ó, no IZT. Agora o 5,5 você pode ter aqui, ó, né? E aí, se você passar uma corrente maior por ele reversamente, rebater aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Esse eixo aqui, ó, é o eixo da corrente reversa do Zener. Se você tiver uma corrente reversa do Zener alta, você vai ter uma tensão de Zener mais alta. Agora, qual é o máximo de corrente que pode passar pelo Zener na polarização reversa? Qual é o máximo? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente, tá? Qual é a corrente máxima que pode passar pelo Zener na polarização reversa? Para você saber a corrente máxima que pode passar pelo Zener na polarização reversa, você tem que fazer o seguinte cálculo, tá? Você tem que fazer o seguinte cálculo. É a potência do Zener. Pessoal, anota aí. Para você saber a corrente máxima do Zener, você tem que fazer o seguinte. É a potência do Zener dividido pela tensão de Zener. Potência do Zener dividido pela tensão do Zener. Corrente máxima do Zener é a potência dividido pela tensão. Se a sua potência, no nosso caso, do 1N4733, é de 1 watt e a tensão é de 5,1 volts, basta você dividir 1 watt por 5 volts, tá bom? Professor Rodolfo, mas como que eu sei a potência do Zener? Gente, a potência do Zener está aqui no datasheet, ó. Na família 5,3, tá? 1N53 é 5 watts. Na família 1N47 é 1 watt de potência, tá vendo? Está escrito aqui, ó. 1 watt de potência, tá bom? Então esse diodo Zener que nós estamos aqui no Proteus é o diodo de 1 watt de potência, tá? Então se você fizer um cálculo rápido aí, se você abrir a sua calculadora do Windows, tá bom? Se você dividir 1 por 5,1, dá 196 miliampere. 196 miliampere. Então, o IZ máximo. IZ máximo. 196 miliampere. Como é que você descobriu isso? Descobriu a partir da potência dividido pela tensão. E aí cada Zener vai ter a sua tensão, não vai? Então você vai pegar a potência, dividir pela tensão do Zener, você vai achar a corrente máxima do Zener, tá? E aí, a corrente máxima do Zener, se aqui, ó, nós estamos falando de 49 mili, os 196, que é 200 mili, vai estar aqui, ó. E aí, nessa corrente máxima, a tensão do Zener vai tender a aumentar. Tá bom? Fechou? Então, pessoal, a corrente máxima do nosso Zener é de 196 miliampere. Aí, meus queridos amigos, você vem
até o famoso datasheet. E o datasheet, ele também te dá a corrente máxima do Zener, tá bom? Basta você saber olhar o datasheet. Então, aqui no nosso querido datasheet, se você vir aqui, ó, nesta coluna, tá vendo aqui, ó, cadê aqui, ó? Isso aqui, ó. Maximum Regulator Current, IZM. O que é IZM? IZM é a corrente do Zener máxima. IZM, corrente do Zener máxima. IZM, corrente do Zener máxima. Corrente do Zener máxima. Quanto que o datasheet está falando? O datasheet, pessoal, está falando aqui nessa coluna, ó. Tá vendo esse valor aqui, 193? Olhem quem que ele vai dar lá, ó. No 1N4732, que é um diodo abaixo, tá? Agora, olha lá que massa, ó. O 178 mili é a corrente máxima do Zener, 1N4733, que é a corrente do Zener que nós estamos usando no Proteus. Agora, por que essa corrente está dando aqui menos que o 196 que nós calculamos? Porque o datasheet está considerando uma temperatura de 50 graus, uma temperatura maior, ou seja, já considerando que o diodo Zener, isso aqui já é um fator assim, que você considera que o diodo já está sobreaquecido termicamente. Então, quanto maior a temperatura, você tem um decréscimo, você tem um downgrade aí de condução de corrente. Então, o datasheet ele considerou 178, por quê? Porque o 178 já é numa condição que o diodo Zener está sob uma temperatura de 50 graus. Tá bom? Fechou, pessoal? Então é assim que vocês sabem, meus queridos amigos, meus queridos alunos, que estão na família Eletrônica Fácil, no curso de Eletrônica Fácil, que é a corrente do Zener que você vai estipular nos seus circuitos eletrônicos, nos seus cálculos, nos seus dimensionamentos. Tá bom? Fechou? Você pode fazer o cálculo da potência dividido pela tensão, vai dar aquele valor máximo numa condição perfeita de 25 graus, tá? Quanto maior a temperatura, quanto maior é a temperatura, menor a corrente que você pode passar pelo Zener. Para qualquer dispositivo, tipicamente, tá? Fechou? Então você pode consultar, você pode calcular ou, seguindo o datasheet, a partir aqui da coluna do IZM, usar a corrente máxima do Zener. Ok, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Fechou? Beleza? Então aqui, no Proteus, a gente aprendeu muita coisa massa sobre polarização direta, polarização reversa, tá bom? E a pergunta 9 aqui da nossa lista, a pergunta 9 da nossa lista diz o seguinte: por que não usar o diodo Zener para substituir tudo e para substituir o diodo retificador? Por que, gente? Ó, o diodo retificador, primeiro, tá? Que para a mesma potência, pergunta 9, por que não pode usar o diodo Zener para tudo e para substituir os diodos retificadores? Bem, primeiro que para a mesma potência, então você pega um diodo retificador de 1 watt, um N4007. Pega o diodo Zener de 1 watt, um N47 de qualquer código que vem de regulação de tensão. Para a mesma potência, para o mesmo tamanho, o diodo retificador ele consegue conduzir mais corrente na polarização direta do que o Zener. Um N4007 até 1 ampere, um N47 alguma coisa 200 mili. É o que eu já expliquei para vocês nesse módulo maravilhoso no curso de Eletrônica Fácil, tá? Na polarização reversa, o que o diodo retificador tem que fazer? Na polarização reversa, o diodo retificador ele tem que bloquear a passagem da tensão. Porque, afinal de contas, o diodo retificador, quando se coloca numa ponte retificadora, ora ele tem que conduzir, ora ele tem que bloquear. Por quê? Porque só pode deixar passar o semiciclo positivo para converter o alternado em contínuo. Se você trocar o retificador pelo Zener, ele funciona na polarização direta? Conduz, passou. Na reversa ele conduz também.
desde que a tensão que está sendo colocada na entrada seja maior do que a tensão do Zener. Você aprendeu aqui hoje. E no retificador eu não quero que isso aconteça, eu quero que na polarização reversa do diodo ele bloqueie o semiciclo negativo alternado e só deixe passar o positivo contínuo. Então o diodo retificador, polarização direta, conduz, reversa bloqueia. Na retificação, entrou alternado positivo, conduz, retificou. Entrou alternado negativo, ele bloqueia, não deixa passar. Se eu colocar um diodo Zener, ele vai deixar passar. Porque passou a tensão do Zener, começa a conduzir. Então isso é desejável numa retificação? Não, não é, tá, pessoal? Então, para retificação, diodo retificador, não diodo Zener, por alguns desses fatos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Daí você estar pensando o seguinte, professor Rodolfo, mas na corrente direta, se eu usar um Zener de 5 watts, ele também consegue conduzir 1 ampere, você já mostrou na aula. Só que aí você está tendo o quê? Um componente muito maior do que o outro. 5 watts, você tem um diodo muito maior do que o outro. Isso vai começar a ocupar muito mais espaço na sua placa. E mesmo por ele ser Zener, ele não vai trabalhar bem na retificação. Por quê? Pelo fato que eu falei. Na polarização direta conduz e na reversa também. Porque a tensão uma hora vai ser maior do que a tensão do Zener. E a carga ela não vai só receber a parte positiva, ela vai receber a parte positiva e negativa. Então, sai totalmente fora da característica dos retificadores, que é só retificar positivamente, ou quiçá, se for uma fonte simétrica, tal, negativamente. Tá? Ok? Então, retificador no seu lugar. Zener, para que você vai usar mesmo? Para deixar a tensão zen, deixar a tensão estável em quem estiver em paralelo com ele. Tá? Então lembra sempre, diodo Zener, objetivo principal, tá? É pegar uma carga, se o diodo Zener é um diodo de 5 volts, é fazer com que se eu colocar uma carga em paralelo com ele, receba os mesmos 5 volts e os mesmos 5 volts, se eu colocar outro, os mesmos 5 volts, e ele serve como uma tensão de referência fixa a partir das suas características de funcionamento de corrente e tensão, a partir do seu código e de tudo isso que você aprendeu aqui nesta Masterclass. Tá bom, pessoal? Fechou? Então, Zener no seu lugar, retificador na sua outra função e cada um no seu quadrado, na sua especialidade e na sua melhor forma de trabalho e funcionamento, vai desempenhar o seu funcionamento, show de bola, com sucesso no fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Meus queridos, então acredito que é isso. Tá? Acredito que é isso. Essa foi aqui a nossa Masterclass. Tá bom? Gostaram, pessoal? Deixa eu fazer a pergunta aqui para vocês. Gostaram da nossa Masterclass? Gostaram da aula? Se vocês gostaram aí, não esquece de deixar a hashtag AprendiProfessor. Bom? Se vocês gostaram da nossa Masterclass, não deixe de colocar aí a hashtag AprendiProfessor, tá bom? Isso é muito importante para a gente saber o feedback de vocês, tá? Um forte abraço pro Deusdet. Nossa, meu aluno tá ficando faixa preta. Forte abraço, Deusdet, no fundo do coração. Tamo junto. Caleb Padilha, essa aula está sendo ao vivo ou gravada? Não precisa nem falar, né? Tamo junto. Um abraço ao vivo, tá? Depois ela vai passar pra galera que tá... Depois ela vai passar pra galera aqui num outro período, talvez hoje à noite, tá? Almério, forte abraço, Thiago Nascimento. Acho que é gravada, não dá para interagir com o professor, não. Quando é ao vivo, ele fica conversando. Beleza. Edivanilton, não precisou do resistor de limitação da corrente? Então, o Edivanilton, naquele momento era só para fazer o teste de condução do Zener, tá? Beleza. O meu problema aqui é o delay. Vamos lá. Edivanilton, quando polarizado perversamente, reversamente, isso. Quando é polarizado reversamente, sim. Para ele trabalhar como regulador de tensão, sim, vai ter que ter o resistor limitador, para que daí ele fique com a tensão do Zener, né? E o restante fique no resistor, tá? Que a gente já explicou aqui no momento anterior, tá? Fechou? Beleza? Show de bola! Legal, que massa, galera. Olha lá o Eduardo, aprendi professor.
Maurício, Aprendi Professor, o Décio, o Thiago. Para você que está assistindo depois aí, também coloca, tá, a sua hashtag Aprendi Professor, isso é muito importante, tá? Manuel Rodrigues, Aprendi Professor. Muito massa, tá? Muito massa. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback, tá bom? É o retorno de vocês que nos anima, nos dá motivação para que a gente continue lutando pela melhoria da educação do nosso Brasil. Lembrem sempre disso, tá? Fechou? Meus queridos, essa Masterclass aqui ela vai ficar hoje, tá? Disponível aqui. Beleza. Ó o Eduardo. Caí aqui, não sei como, que saudade das aulas de eletrônica na escola técnica. Show de bola. Tamo junto, galera. Muito bom, tá? Nelson Cortez, Aprendi Professor. Muito bom. Pessoal, essa Masterclass, então, ela vai sair hoje do ar, tá? Ela sai daqui e vai para a plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Beleza? Por quê? Porque esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo bônus que eu sempre faço do fundo do coração para os alunos do curso de Eletrônica Fácil, tá? Para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o curso de Eletrônica Fácil, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu coloquei aqui no chat também para vocês. E aí vocês vão basicamente abrir e vão conhecer essa tela aqui, ó, tá? Ó, então tá aqui, ó, cursoseletronicafácil.com.br, tá? Se você acessar o cursoseletronicafácil.com.br, aqui você pode basicamente saber tudo e mais um pouco. Por exemplo, meus alunos, eles vão clicar aqui na área de membros, né? Na área de membros, eles vão digitar lá o login, senha e tal. E aí, eles vão basicamente acessar a plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem 11 comentários aqui. Vamos ver os comentários aqui da galera do curso de Eletrônica Fácil. Olha lá, ó. Legal, muito bem. José Antônio, grato pela atenção, vamos que vamos. Roberto, sobre o módulo do retificador, olha lá, explicado nos mínimos detalhes. Muito bom. Olha lá o N. Cortez. Professor, boa noite, pessoal. Professor, já imprimi a apostila do curso e já chegou via Mercado Livre a fonte. Muito massa, muito bom. Ah, é o Nelson. Olha lá o N. Cortez aqui, ó. Me chama o Nelson. Será que é o Nelson que está ao vivo conosco? Olha que massa, gente. Muito bom. Olha o Júlio. Show, sou iniciante e fiquei bastante empolgado com a didática prática. Excelente, valeu, professor. Tamo junto. Pessoal, então se vocês quiserem fazer parte do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? E aqui tem todos os nossos módulos do nosso curso, tá bom? Eu sei que para vocês tem mais de 40 e tantos módulos, né? Só dando uma passada aqui para vocês saberem, tá? Depois o módulo do diodo Zener vai entrar aqui no meio também, tá bom? Ó, já tem mais de 44, 45 módulos, mais os bônus, tá bom? Com conteúdo exclusivo para quem faz parte da família Eletrônica Fácil, tá bom? Para aqueles que quiserem conhecer mais, acessa aí, tá? cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? E aí vocês vão basicamente poder saber muito mais sobre o nosso curso, sobre a transformação que ele oferece, tá bom? Fechou? Tá aí, então, o site do cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Para fazer a inscrição no curso de Eletrônica Fácil, pessoal, tá bom? Para fazer a inscrição no curso de Eletrônica Fácil, basta você clicar aqui, tá bom? Ó, eu quero, tá? Eu quero fazer a inscrição. Então, curso, tá? Você pode clicar aqui, ó. Eu quero agora, eu quero, tá bom? Aqui tá, se você for rolando aqui na nossa página, vai mostrar aqui quem que deve fazer o curso, público-alvo, todos os módulos, todos os bônus. Nosso curso tem o certificado de conclusão, tá? Aqui fala sobre o que abrange o nosso certificado de conclusão. Você pode baixar o seu e-book gratuitamente, tá? Beleza? Nosso livro fantástico do curso de Eletrônica Fácil, você pode baixar gratuitamente. Só acessar essa parte aqui da nossa página, tá bom? Enfim, todas as informações estão aqui. Se você quiser falar, aqui estão depoimentos dos nossos alunos maravilhosos também. Aqui estão algumas mensagens maravilhosas que os nossos alunos nos mandam do fundo do coração. Se você quiser falar com a equipe Eletrônica Fácil, pessoal, você pode clicar nesse botão aqui também, ó, tá? Se você clicar nesse botão, você vai falar com a equipe Eletrônica Fácil do WhatsApp. Pode tirar dúvidas sobre a matrícula do nosso curso também, tá bom? Por um preço bem baixinho por mês, tem 12 vezes, você
basicamente se matricula no nosso curso completo de eletrônica chamado Curso de Eletrônica Fácil, que é muito mais do que um curso, tá? Se você clicar aqui agora, para fazer a matrícula, você vai ver que o nosso curso é muito mais do que um curso. É a famosa Família Eletrônica Fácil, tá bom? E se você tiver dúvidas, não esquece de mandar aí no WhatsApp da equipe, da nossa equipe, famosa Eletrônica Fácil, tá bom? Fechou? Em até 12 vezes pode fazer um curso completo conosco. Parcelinha bem baixinha, tá? O Eduardo perguntou, o curso ficará disponível quanto tempo aos assinantes? 2 anos, tá, Edu? Então, quando os alunos eles entram no nosso curso, eles ficam 2 anos, tem acesso de 2 anos ao conteúdo total, tá? Desde o início, tá? Conteúdo total, ele é disponibilizado por 2 anos. Além da tutoria lá no nosso grupo VIP de alunos do Telegram também, tá? Onde a gente tira dúvida, interage com a galera também. A pergunta do Almério Quadros. Como funciona o boleto parcelado? Almério, você pode fazer no boleto parcelado em até 4 vezes, tá bom? Então, para fazer no boleto parcelado, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. No boleto parcelado, vamos lá. Aqui. No boleto parcelado, você vem aqui, ó, e clica aqui, tá? Você pode fazer no boleto parcelado também, ó. É aqui, ó, parcelamos em até 4 vezes, tá bom? Aí você clica aqui, ó, eu quero. E aí você mesmo faz o preenchimento, tá bom? E aí você seleciona aqui, ó, eu quero fazer em 4 vezes, tal. E em 4 vezes você vai poder fazer no boleto parcelado tranquilamente também. Fechou? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bom? Pode fazer, tá bom? A gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente vai respondendo aí, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, professor, eu tenho dúvidas, tá? Eu quero conversar sobre o curso. Então, ó, vou deixar um link aqui no chat e tem aqui também no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Estou mandando aí, você pode clicar nesse link, você vai falar com a equipe Eletrônica Fácil no WhatsApp, tá bom? Fechou? É só clicar nesse link aí e você pode falar com a equipe Eletrônica Fácil também, tá bom? Eduardo, depois, qualquer coisa, clica no link e fala com a equipe também. No cartão você pode fazer até 12 vezes sem juros, tá? Fechou, Edu? Tranquilo? Então acho que é isso, pessoal. Gente, muito obrigado por terem participado dessa Masterclass. Tá? Ela vai sair hoje, ela vai lá para o curso de Eletrônica Fácil. E a gente se vê, possivelmente, na semana que vem, com mais uma Masterclass incrível e sensacional, tá bom? E aí, na próxima aula, é claro que a gente vai continuar com a nossa lista de exercícios, né? Tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente continua e a gente vai falar sobre qual que é a tensão dos Zenners desse código, curva característica, entre muitas outras coisas mais. Fechou? Então, pessoal, lembra o seguinte, ó, tá bom? Sozinho, você pega e vai rápido para qualquer lugar na sua vida. Mas somente junto, acompanhado de pessoas maravilhosas, né? Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter na nossa família, que faz o nosso curso de mais de 300 alunos, né? Mais de quase 400 alunos. Nosso grupo VIP do Telegram tem 304, acho, né? E a energia positiva ali, de um ajudando o outro, sempre empurrando todo mundo para frente, é outro nível. Então, se você quer chegar longe, você sabe como que você tem que ir? Você tem que ir acompanhado, tá? Sozinho você vai rápido para qualquer lugar. Mas para você chegar longe, porque sozinho você cansa. Para chegar longe, é só com todo mundo te empurrando para frente. Sempre com positividade, amor, disciplina, carinho e muita eletrônica fácil. E esse é o espírito diferencial do nosso curso de eletrônica fácil. É da família fazer toda a diferença no processo de ensino, aprendizagem, motivação, dedicação e sucesso. Tá bom? Então, para aqueles que não são alunos, tranquilo, tamo junto, nossos vídeos continuam aqui no YouTube. Para os que são alunos da família, muito obrigado a todos por terem assistido essa Masterclass incrível e sensacional. Deixa eu me despedir aqui da galera. Tá bom, gente? Fechou? Muito obrigado por tudo, muito obrigado. Hashtag tamo junto, hashtag família eletrônica fácil,
Hashtag juntos somos mais fortes. Fechou? Pessoal, muito obrigado por tudo. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana também. É o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. E até mais. Valeu! Tamo junto!